A nossa convidada de hoje é aquele tipo de pessoa que todo mundo precisa conhecer. E de quebra, além de ser um doce de pessoa, ela tem uma história incrível de sobrevivência e superação. Então vem com a gente que a gente vai te contar tudo hoje. Seja muito bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Assim, quando a gente se conheceu há pouco tempo atrás, eu acho que já bateu o santo de cara, né? Foi. Então a gente já se curtiu. E daí depois a Cacá, né, que é uma das fundadoras da 42, falou: você sabe da história dela? Aí eu falei: não. Então, assim, acho que para quem não te conhece ainda, queria que você se apresentasse. Quem é Débora e o que você veio contar pra gente hoje? Muito bem. Bom, eu sou Débora Telésio, uma mulher de 57 anos, mãe de uma menina de 13, vai fazer 14 agora, executiva, CEO de uma empresa na área de equipamentos médicos para tratamento oncológico. Tem uma história um pouco peculiar, é verdade. É uma história que eu acho que acontece com poucas pessoas na proporção que aconteceu comigo, mas na verdade acontece com todo mundo, né? Então a minha história tem a ver com um evento que aconteceu há 20 anos atrás, em 2004. Eu sobrevivi ao tsunami que aconteceu na Ásia. Eu estava na Tailândia e aí eu tive esse chacoalhão bíblico para me mostrar caminhos diferentes, né? E então essa é a história peculiar. Mas aí você vai me perguntando e me conta o que é que você quer saber. Maravilhoso. Eu acho que já começamos aí primeiro pela sua função, né, como mãe. Eu acho que você tá bem na fase ali do Divertidamente 2, né, que eu acho que Total. que tá uma febre aí, você com um adolescente em casa agora. Também pela sua função no trabalho, né, que, puxa, acho que tem a ver a história que você passou lá atrás com o que você trabalha hoje. Completamente. E eu queria que você me contasse um pouquinho dessa trajetória. Vamos começar do começo? O que te levou à Tailândia há 20 anos atrás? Então, eu antes de me casar pela segunda vez, eu era sempre uma executiva dessas que trabalham 24/7, né? E aí eu tinha as minhas férias. E as minhas férias eram sagradas, eu fiz muitas viagens. E eu tenho uma super melhor amiga, há mais de 30 anos. E essa super melhor amiga me acompanhou em várias viagens. O nome dela é Marie. E a gente foi para a África, a gente foi para o Caribe, a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi para o Brasil a gente fez um monte de viagens, né? E uma delas tinha que ser na Ásia. Então a gente foi, escolhemos a Ásia, vamos passear e tal. Era férias, e as minhas férias sempre foram, eu sempre tive essa curiosidade de conhecer o mundo, de conhecer culturas, de conhecer comidas e cheiros e, enfim, né? Questões religiosas, sempre me interessei por isso e tal. Então, por isso fomos parar na Tailândia, né? Por puro prazer. E, na verdade, foi uma viagem que a gente foi Tailândia, fomos para Bali, fomos para Singapura e foi maravilhosa até aquele momento, né? Até aquele momento que foi assim, um baque, né? Na verdade que foi um baque. E graças a Deus, eu sempre gosto de falar isso antes, a minha amiga Marie também sobreviveu. Incrível. Porque, senão, eu sempre digo que eu não sei como que eu estaria se ela não tivesse sobrevivido. Porque realmente é uma pessoa que faz muita diferença na minha... Sabe essas amizades que duram uma vida e que você sabe que fazem parte da tua história, etc. Não tinha como não voltar com ela, né? E ela da mesma forma, né? Então por isso eu estava lá. Maravilhoso. E aí, beleza, férias, mala, roteiro de viagem, tudo preparado. Daí vocês começaram pelos outros lugares primeiro e terminaram. A gente começou em Bangkok, né? Fizemos um momento Bangkok e tal, super legal. E bem engraçado, né? Porque nós duas judias, né? E aí a gente foi para Bangkok e na frente do hotel, a gente chegou em Bangkok, eu abri a janela do hotel e tinha uma entidade judaica bem na frente, na Tailândia. Falei, estranho, né? E era uma festa, o período de uma festa judaica que se chama Hanukkah. Hanukkah é uma festa que eles chamam de a festa dos milagres. Olha. Que lindo.
E o ritual é você acender velas por 8 dias, né? E fala realmente de alguns milagres que aconteceram, histórias bíblicas e não sei o quê, mas tem essa coisa de você ir lá e acender a vela, né? A gente atravessou a rua, fomos lá, acendemos a vela. E ai, que legal e tal. E o dia seguinte você foi entender o mundo do budismo e, né, e foi ver aquele monte de Budas maravilhosos que tem lá e tal. E essa viagem foi toda permeada por muitas coisas espirituais, porque a gente foi para Bali, outros rituais, né, rituais de agradecimento diários, as pessoas fazem oferendas para os deuses, né, todos os dias, na frente de cada loja, eles colocam uma oferenda feita de arroz, é uma coisa linda, com flores, uma coisa muito bonita. E vários rituais hinduístas, né? Lá é muito bonito tudo. E depois de Bali fomos para Singapura e aí voltamos para Tailândia, para Phuket. Phuket, Krabi é uma região onde tem as ilhas, as famosas ilhas, né? Então lá tem aquela tal famosa ilha de Koh Phi Phi, que é onde foi gravado aquele filme do Leonardo DiCaprio, né? E é um lugar, nossa, lugar paradisíaco. E a gente estava hospedada numa dessas ilhas, né? E aí esse evento aconteceu no dia 26 de dezembro. Então, dia 25 a gente estava lá, vendo os rituais, como é que as pessoas estavam vivendo aquele Natal, né? Era Natal. Nossa, verdade. Então, super legal e tal. E aí no dia 26, a gente tinha uma viagem para o norte da Tailândia. A Maria acordou meio indisposta. E pela primeira vez nesses tantos anos de viagem juntas, a gente fez um programa separadas. Olha que loucura. Caramba, que incrível. E daí você foi fazer alguma Eu coisa falei onde para ela, vocês falei assim, estavam? olha, sabe o quê? Eu vou fazer aquele passeio de snorkeling. Você não tá bem? Fica. Toma um sol, daqui a 2 horas tô de volta. Foi isso que aconteceu. E ela ficou Ela onde vocês ficou. estavam? Então a gente tem uma história que cada uma viveu, e bem engraçado também, porque cada uma viveu no seu elemento. Eu sou pisciana, eu sou da água, eu amo o mar, e ela não é. Ela é da terra. E ela estava lá em terra e eu estava na água. E se fosse o contrário, provavelmente a gente não estava aqui para contar a história, né? E aí o que aconteceu é que eu fui com um barqueiro, fui para um ponto de snorkeling que ficava no meio do oceano e estava lá eu. E não tinha nenhum tipo de alarme, nada? Nada. Nada. Ninguém Hoje tava dizem que nem... tem muito, eu não voltei Uhum. para lá, mas dizem que tem muito, foi reconstruído e que tem todo um Um cuidado hoje. monitoramento com isso, Claro, claro. claro. E justamente não tinha, e lá é uma região sujeita a esse tipo de coisa, porque é o tal do Círculo do Fogo. Então lá tem muito terremoto e etc. E foi um terremoto de 9 pontos, um maremoto na real, né? Foi no fundo do mar esse terremoto. E ele gerou ondas que afetaram a África. Sim, foi uma coisa. Eu fui afetada 2 horas depois do ocorrido do epicentro. 2 horas depois, essa onda levou 2 Nossa. horas para chegar. Onde eu, com a minha pequena cabecinha, estava. Olhando os peixinhos. Eu olhando os Olha os peixinhos. uma boa ali. Muito feliz, olhando, fotografando peixinhos, toda feliz, né? E E aí quando foi que você sentiu que tinha alguma coisa estranha? Então, eu tenho uma amnésia completa da primeira onda. Eu tenho uma lembrança de estar fotografando peixinho, e a minha próxima lembrança é eu tirando a cabeça da água, assustada e sem a máscara. Máscara é um negócio que gruda na gente, né? Então, eu não posso imaginar como que aquilo saiu de mim. E eu não tenho noção do que aconteceu nesse momento. E quanto Nenhuma tempo durou, noção. Não assim? tenho noção, não tenho noção. Eu sei que a minha lembrança é tirar a cabeça da água. Eu estava num lugar cheio de corais e pedras vulcânicas e tal, né? E aí veio uma segunda onda que muito alta, mas que não estourou. Então eu passei por cima e aí veio uma terceira. E essa terceira onda veio em formato de estourar e quebrou em cima de mim.
E aí eu tinha, assim, uma noção muito clara de onde eu estava e de que ali era o fim da história, né. Só que eu tinha uma noção e assim, eu sempre acho que eu não tenho uma memória clara, né, eu acho que tem uma história que a gente conta pra Uhum. gente, que nos protege também, né. Então a minha memória é de alguém inconformada, alguém muito brava, que não queria morrer. E eu assim, morrer afogada, que era meu pânico, a vida inteira foi meu pânico. Eu tinha sonhos que eu era engolida por uma onda, desde criança. Eh, e eu falei: Eu tenho muito para viver ainda, isso tá errado, isso não tá certo", né. Então eu fiquei muito inconformada, eu me lembro de estar brava. E ao mesmo tempo saber que eu estava perto daquela pedra, que eu estava perto dos corais, que eu ia ou me arrebentar nas pedras ou morrer afogada, e era isso. Ou ia ser arrastada, sei lá. E sabe lá Deus por quê. A gente brinca que talvez foi a vela que a gente acendeu lá em Hanukkah, se foi que foi que aconteceu, que eu assim, já estava engolindo água, respirando água, né, já estava de repente eu emergi, respirei e estava inteira, aconteceu nada Você comigo. não teve nenhuma escoliação, nada? Nada, nada, nada. E aí eu vi um lugar todo sujo, porque vem muita sujeira, pedaços de barco, já não via mais ninguém que eu assim, porque quando eu cheguei era um lugar cheio de pessoas fazendo snorkeling, crianças, famílias, barcos, né. Um ponto de snorkeling, né. Não tinha mais nada ali, não tinha mais nada, mas eu estava fisicamente no mesmo lugar. E era a tal da pedra vulcânica que me dava essa notícia que eu estava lá, eu vi a tal da pedra. E aí eu consegui nadar até um pedaço de barco que estava virado, me pendurei nele, e aí eu percebi que eu estava afogada, sem força física, mas com uma força interna que eu acho que é uma loucura que acontece quando você está no momento de sobrevivência. Assim, você vira um super-homem, né, ou uma super-mulher no caso. Uma coisa louca, assim, você vira e aí eu fui resgatada, passou um barco que provavelmente ficou antes dessa quebra, dessa onda, então tinha ali um casal que também, assim como eu, né, alugou um barquinho, que são esses barcos que tem motor, né, tipo uma canoinha que tem motor, e eles foram resgatando as pessoas que estavam lá, alguns já mortos, outros, né, que tinham perdido pessoas, que estavam e aí Isso foi logo na sequência ou você não não consegue. tenho muita noção, sabe, Uhum. Mara, eu acho que assim, não deve ter sido muito tempo, né, mas o que eu sei é que, nesse barco, esse é um momento em que eu entendo que a f assim, as coisas iam dar certo, eu ganho uma força que eu nunca mais senti na vida, de que tudo ia terminar bem, de que a Marie estava bem, ainda pensei, falei: "Ainda bem que ela não está aqui, tá lá tomando sol", eu não tinha noção do que era aquilo, né, achava que eu que Que era vi uma uma onda onda, grande, aham. né, e e falei: "Vai dar tudo certo, eu tenho meus recursos, eu sei me virar, eu falo inglês, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, só tenho que achar a Marie, voltar para a ilha, pegar a Marie e vou embora". Deu. Aí foi um pouco diferente o resto da história, porque a hora que a gente chegou na costa, eu vi que o negócio era grande, tinha destruído toda a costa desse local que era chama Crabe, é uma cidade que, basicamente é a saída de todas as ilhas, né. E é uma cidade que dentro estava funcionando, mas na costa estava toda destruída. E aí pediram para eu correr, 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 falaram, né: "Vem mais onda, corre, corre, corre". E embora eu tivesse dentro de mim que nada mais ia me acontecer, eu corri, né. Vai ficar lá esperando? Não, Não né. vou pagar pra Não vou ver. pagar para ver. E aí eu tive uma sequência de dias, procurando, tentando chegar na ilha, obviamente não tinha como ir para lá, né, ela tinha que ser resgatada, sem ter notícia nenhuma dela. E ela por quê? Porque ela não conseguia lembrar número de telefone,
Ela lembrava o número da minha mãe e ela falou: "Não vou ligar para a mãe dela para contar que ela morreu", porque ela não tinha dúvida que eu tinha morrido, porque ela viu horrores, né. Chegou perto de onde vocês estavam hospedadas? Chegou super. Ela, na verdade, sobreviveu porque se agarrou numa árvore. Ah, então ela chegou a ser afetada, inclusive. Super, Nossa. super afetada, muito afetada. E a ilha ficou destruída. E ela ficou 36 horas para ser resgatada. E ela ficou na destruição, ela ficou naquele lugar. E aí ela acabou sendo ajudada, por um grupo de israelenses, porque ela fala hebraico, ela se juntou, as pessoas foram se juntando por nacionalidade, não tinha nenhum brasileiro lá. Então ela escutou hebraico e se juntou aos meninos, e esses meninos basicamente carregaram ela junto, né. Cuidaram dela, levaram ela para Bangkok. E aí para onde que levaram ela? Para aquele mesmo lugar onde a gente acendeu as velas de Hanukkah. Você acredita? Uau! É. É uma entidade chamada Beit Chabad, que tem no mundo inteiro, né. E incrível, ela foi para lá, e aí depois de vários dias, e eu tenho me comunicando com o Brasil e já com embaixada, isso tudo ganhando roupa na rua, me dar comida, não tinha nada, tinha eu e meu biquíni, era isso que eu tinha, né, por 3 dias. Nada, Eu né? ganhei roupa de uma família que me acolheu. Eu consegui um mototáxi, que eu cheguei para ele e falei assim: "Eu estou precisando ir para o aeroporto", porque eu achei que ela poderia ir para o aeroporto, porque a gente tinha uma passagem para aquele Uhum. mesmo dia. E aí eu subi na moto e falei: "Olha, eu tenho alguém me deu dinheiro", acho que tipo era dois alguma coisa, Uhum. né. E aí o cara falou: "Não, não posso te levar por esse valor". Eu falei: "Pode sim, leva". Era assim, do tipo assim: "Cara, estou em modo sobrevivência, não", né. E fiquei assim 3 dias. Nessa época eu trabalhava na GE, eu trabalhei 14 anos na GE Healthcare, e teve um momento que eu acionei a empresa e falei: "Olha, estou aqui nessa situação", e assim, eu tenho um agradecimento gigante à empresa, porque eles foram absolutamente continentes nessa hora. E eu tenho esse agradecimento, inclusive, porque eles me deram um respaldo, sabendo que eu estava bem e que a desaparecida era minha amiga, que não era funcionária da empresa, sabe. Então foi assim, dava um conforto saber que eu podia contar com e amigos que eu consegui contactar, e família e Uma etcétera. mobilização, né, uma hora dessa. É, mas assim, para mim não tinha nada, só tinha eu tinha que encontrar É, Marco. porque a mobilização estava no Brasil, né? Você não Exato. tinha lá. E aí o que aconteceu é que ela foi parar no tal do Beit Rabad, e eu nessa hora estava num hotel que acolheu sobreviventes, né, que tinha embaixadas organizadas ali para as pessoas poderem ir embora e tal. E aí eu consegui um cara, uma outra dessas almas espetaculares, que me deixou usar o celular dele. Nessa hora você quer um celular, sabe? Você quer um celular. E esse menino, que era um vietnamita que não tinha sido afetado, ele voou para lá para ajudar as pessoas. Existem essas pessoas, né? Existem. Incrível. E esse menino, eu dei esse número para minha família: "Olha, qualquer coisa e tal". E aí ela conseguiu saber, ela chegou nessa entidade, se conectou na internet, alguém falou que eu estava viva, e aí ela falou: "Ó, tô em tal lugar, o número é esse". Aí minha irmã liga para o número e tal, fico sabendo. E aí a gente se reencontra Nossa, eu imagino esse reencontro. maravilhosamente, né. Eu imagino o quão mágico na sua vida foi esse momento, Ai, foi né? mágico, mágico, maravilhoso. E nós somos, assim, super grudadas até hoje. Ela é madrinha da minha filha, Ela é né. coautora do seu livro, né? E Vocês é duas são. super, nós 2 escrevemos esse livro. Na verdade, assim, ela que puxou esse livro para acontecer, Que né. Ela incrível. que veio com: "Vamos, vamos", na época da pandemia, né, que a gente nunca falou muito da história, mas na época da pandemia eu fui convidada para uma live, e uma amiga me perguntou: "Como que mudou seu estilo de liderança a partir desse momento, né?". E esse negócio reverberou, aconteceu, o UOL viu, fui entrevistada um monte de vezes e tal. E aí era esse momento em que as pessoas estavam muito vulneráveis. Era um tsunami global, né, a pandemia. Sim.
Então, eu senti que isso era uma história que fazia bem, porque é uma história que, no final, termina bem. A nossa. A gente tem um respeito enorme por todas essas pessoas que não tiveram a mesma sorte, mas a nossa história é boa, né? Então, eu, depois disso, virei mãe. E acho também que se eu fosse mãe naquela época, eu não sei. Porque a gente muda muito, né? Depois que. Talvez você tivesse virado o barco, né? Eu Porque também barco. fica super. Ele fica Exato, você fala, super cheio de nossa, poderes. exato, exato, Mãe não exato. tem direito de morrer, né? O que o pessoal Não, fala, mãe não então. pode morrer. Essa é a história. E menos o filho, então, né? Exato. Então, enfim. E é isso, a gente está lançando esse livro. O livro sai pela DBA, editora DBA. Ele vai se chamar Tinha um Tsunami no Caminho. Tinha um tsunami no caminho, maravilhoso, porque isso, eu acho que é a coisa mais legal, assim, dessa história, né, é que vocês não se resumem ao tsunami, tanto que você me comentou que durante muitos anos você não quis falar sobre Não isso, né, quis. não era Não. já tinha uma tensão, É. né, já tinha uma situação que estava todo mundo falando sobre isso, e você quis muito se resguardar, eu acho que até para digerir, eu acho que assentar um pouco dessa E situação. tinha uma coisa também, Mari, de você. Assim, eu tinha uma sensação, porque, óbvio, quando aconteceu, e aconteceu uma história, meu irmão, ele soube que a embaixada brasileira declarou que não tinha nenhum brasileiro afetado. E ele ficou muito nervoso, pegou uma foto minha, uma foto dela, chamou a Globo. Então a gente virou uma história na época. Uhum. A gente teve inúmeros convites fantásticos, né? E a gente não quis. Por quê? Porque, primeiro, doía tudo. Depois que, assim, a gente sentia que era uma sorte tão grande que a última coisa que eu queria era uma história midiática, sabe? Naquele momento, a gente estava carne viva, né? As duas. Então, não cabia, né? 20 anos depois, ainda elaborando, porque isso não termina de elaborar. Por quê? Porque eu tive a sorte, o cara do lado não. O que eu faço com essa dádiva que eu ganhei? Como é que eu retribuo para o mundo, sabe? Tem todas essas perguntas, elas ficam, né? Mas quando eu percebi que as pessoas, no momento da pandemia, vulneráveis como estavam, né? Recebiam essa história de uma forma muito boa, né? Eu falei, agora eu acho que dá. E aí ela veio com essa história, vamos escrever, e muita gente provocou a gente Uhum. durante esse tempo, né? Você contava para uma pessoa, você tem que dar palestra, você tem que escrever. E aí rolou, e a gente são 4 anos nesse projeto, né? Do livro. 4 anos, não vejo a hora de lançar. Vai ser dia 30 agora. Dia o 30 lançamento. onde? Vai ser na Livraria da Travessa, do Shopping Guatemi. Maravilhoso. A gente vai É. estar colocando, inclusive, nas redes sociais da 42. A gente Opa! vai de bonde lá, ver a Oi, Débora. eu quero. Não, gente, eu falei pra Cacá que é muito chique, não é todo dia que a gente conhece uma autora de Ai, livro, gente, né? até eu acho que é. Não tem nem roupa. Exatamente, com que roupa eu vou nesse dia? Já tivemos essa conversa. Ai, maravilhoso. E, Débora, eu acho que eu adorei a pergunta que a sua amiga te fez sobre o quanto isso influenciou na tua vida depois, na tua liderança. Então, a gente fala, né, que quando a gente tem filho muda muito. Então, era isso. Você era uma líder antes, aí você passou por isso, teve a sua filha depois, e hoje você é uma executiva de uma empresa de healthcare e tal. Então, como é que isso fez você chegar onde você está hoje? Olha, eu não sei se isso fez eu chegar, mas isso com certeza mudou muito a minha, a minha forma de ser como líder. Por quê? Primeiro porque esse movimento da empresa que eu trabalhava, tão acolhedor, ele moldou muito essa coisa de que você está lá para o outro, de que você pode. Eu acho que quando você está numa pegada do mundo corporativo, e eu, desde os meus 20 e poucos anos, estou nessa balada, né? Você tenta encaixar, você tenta caber naquilo ali. O que é o correto, do que deveria ser, como você se veste, como você se comporta. Eles falam de executive presence, você tem que ser
focado, você tem que ser. A partir daquele momento, eu assumi que eu sou eu. Eu passei a ser eu. E eu passei a dar tempo para o outro. Então, super executiva, super ocupada, não tanto, né? E eu tenho uma coisa muito. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de desenvolver pessoas, eu adoro ver as pessoas. Acabei de vir para cá, recebi uma ligação de um menino que foi meu estagiário, que hoje está liderando uma empresa. Adoro ver esse movimento, né? E sempre fui muito intuitiva. Muito, sim, acho que o que me define como líder é montar bons times e conseguir capturar o melhor de cada um. Só que isso feito com um olhar mais generoso para o outro faz uma diferença muito grande. E eu tive alguns episódios na minha carreira que eu pude de alguma maneira retribuir. Ou em desenvolvimento de pessoas que estavam comigo, ou na escuta, ou em, por exemplo, quando eu quis muito engravidar e eu já tinha 43 anos, 42 na época, eu pedi demissão da GE. Eu falei, não, outro assunto e tal. E a GE foi, de novo, muito generosa e me ofereceu uma licença não remunerada. E foi tudo muito bacana, porque efetivamente deu certo, engravidei naquele período e tal. E aí eu pude retribuir isso para uma pessoa que veio trabalhar comigo e que falou, tô indo embora, eu preciso dar um tempo. Era um talentaço, que aliás hoje está na empresa que eu trabalho. E ela teve uma licença não remunerada de 9 meses e foi viajar ao mundo. Eu pude retribuir. Então tem essa coisa na pandemia como líder, como que eu encarei esse lugar de ser responsável por 80 pessoas e ter que entregar o que a empresa que eu estou é uma multinacional sueca, chama-se Electa. E em algum momento a Electa falou, olha, estamos na pandemia, o negócio vai cair muito, nós vamos ter que reduzir custo. E eu fiquei muito aflita. Eu falei, nossa, nessa posição que eu estou sentada, eu não quero estar nessa posição de falar assim, pessoas vão perder seu trabalho nessa hora que a humanidade está virada de ponta cabeça. O que eu faço, né? E aí eu pedi para a corporação, olha, eu vou entregar os savings que vocês precisam, mas não me contem como eu tenho que fazer. Porque normalmente as multinacionais chegam e falam assim, você tem que cortar tantas cabeças. E não me falem como, eu vou entregar. E aí tinha essa lei na época, lembra? De redução de jornada. E aí o que eu fiz é que eu achei que era a forma como eu podia contribuir para aquele momento. Eu falei, eu cheguei para minha equipe e falei, olha, eu quero contribuir na física pessoal em reduzir a minha jornada, meu salário, na verdade, em 50% por 3 meses, que é o que a lei considera o máximo. E eu quero convidar vocês a pensarem o que é possível para vocês. E vamos mobilizar a empresa. E vamos entender como que a gente continua atendendo o mercado adequadamente e, ao mesmo tempo, entender a flexibilidade das pessoas para o olhar do coletivo, para que juntos a gente possa manter a nossa estrutura. E com muita comunicação e foi tão legal, bicho. Foi tão legal porque foi um negócio de... Acho que estava todo mundo muito mobilizado naquele momento, né? Mas foi muito legal porque todo mundo se uniu de uma forma incrível, todo mundo contribuiu, todo mundo entrou. É um senso de pertencimento. Assim. E de assim, saber que o outro não pode ficar prejudicado, né? No momento que está todo mundo. Então isso foi... Então como que muda meu estilo de liderança? Eu acho que eu viro mais gente, sabe? Eu acho que é isso. E é o que me move, é o que me move. E como líder, e assim, sei lá, eu acho que tem uma coisa de você entender que você está no mundo, olha, por algum motivo, né? Vamos fazer as coisas direito, né? Deitar a cabeça no travesseiro em paz, eu sempre penso que isso é fundamental. Eu estava lendo uma matéria essa semana falando sobre carewashing, né? Que é justamente o que as empresas falam assim, agora a gente se preocupa com o bem-estar das pessoas, então a gente tem uma vez por mês uma sessão de mindfulness, né? Tipo, aquela coisa que não é
real. E quando a gente fala sobre cultura organizacional, eu acho que tem para mim a premissa, né, que me move também é tratar adultos como adultos. Né, que é o que você falou, me fala o que eu tenho que fazer, não me fala como. Exato. Acredita em mim, você tá, né, Exato. apostando em mim, Exato. você tá acreditando no meu trabalho, você, né, você chegou na posição que você chegou por conta de experiência, né, de experiência que você tinha, e você poder exercitar essa sua criatividade, né, e eu acho que quanto maior vão ficando as empresas, mais engessado vai ficando, justamente essa possibilidade de você poder exercer a criatividade, de você poder lidar com as pessoas como pessoas, né? Porque quando você está falando de escala, principalmente, parece que tudo tem que ser muito automatizado, né? Então, eu não posso fazer por você, porque se eu fizer por você, eu tenho que fazer por 15 mil pessoas. Não necessariamente, porque talvez as 15 mil pessoas não precisem, talvez você precise. Né? Na hora do tsunami, se a empresa tivesse pensado, não, como é que a gente vai criar um protocolo para todas as pessoas que passarem por... Não existe isso, né? Mas naquele momento não dá para pensar, você tem que ser humano primeiro. Então, isso é muito inspirador. E eu acho que no momento que a gente está passando, muito simbólico, né? Você ter passado por isso há 20 anos atrás, vocês terem decidido isso na pandemia e vocês estarem lançando pós uma catástrofe imensa que aconteceu no Brasil. Nossa, como é que isso pegou vocês, essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul? Olha, eu vou te falar que, assim, Brumadinho, Mariana, eu fico virada. Eu fico virada e acabo sempre entrando numa história de como é que eu ajudo e vai no supermercado e manda doação e faz essas coisas e levo a minha filha para ela ter essa noção de como que a gente contribui de alguma maneira. E dá essa sensação de agulha no palheiro, né? Você fala, cara, tô fazendo, mas é muito pouco. Tô fazendo, mas é muito pouco. A sensação que me dá é de impotência, assim como lá, sabe? E eu estava até conversando aqui com a Cristina, né? Uhum. Que me falou que tem amigos lá no Sul e tal, e como que é essa coisa de você viver uma grande tragédia. Eu falo que eu tive que fazer uma reavaliação de mim mesma a partir de um evento de proporções bíblicas, né? O que eu vivi, e eu acho que as pessoas passam por tsunamis, uma doença, um atropelamento, bateu o carro, perdeu alguém, são coisas que todo mundo passa, né? O meu foi uma coisa tão grande naquele momento e etc, né? Que eu sinto que, assim, eu precisei desse chacoalhão deste tamanho para me dar conta, né? E aí vem aquela pergunta de uma pessoa que passa por Brumadinho, por exemplo, ou Rio Grande do Sul, e por quê? E não tem, assim, não sei se tem um porquê ou se a gente um dia vai ter uma resposta. Tem o que você faz com isso? Como é que você encara isso? Como é que você consegue enxergar que no meio da tragédia tem solidariedade, tem gente que vai se preocupar, vai se mobilizar? Como é que você se alimenta disso? Agora, tem uma coisa que, assim, você viveu o que eu vivi num país do outro lado do planeta, depois pegar um avião e voltar para o meu país, que não passou por isso. E você, por outro lado, viver uma perda de proporções gigantescas e ficar naquela destruição e ter que reconstruir. Eu não posso imaginar o que é isso. E, assim, eu acho que teve tantos exemplos lindos dessa história, né? E óbvio que também tiveram coisas terríveis que aconteceram dado isso, e que a gente não pode negligenciar, mas que a gente sempre olhe para as coisas incríveis que estão sendo feitas para que nos inspirem a fazer também, porque senão a gente olha para o que está errado e é muito fácil parar. Inclusive, eu queria aproveitar esse nosso momento aqui para, se você ainda não fez sua doação para o Rio Grande do Sul, ou que agora já fez e tem possibilidade de doar de novo, eu vou colocar aqui na tela em algum lugar um QR Code da doação oficial, porque não é uma coisa única, não é uma doação que você fez lá quando aconteceu, as pessoas vão precisar de muitos anos para se reconstruir, né? Então acho que a gente ainda tem esse dever como indivíduo, como sociedade, de retribuir, como você falou, né, em vários lugares que você passou tinha muito
hábito de agradecer. Eu acho que a gente agradece muito pouco, né? A gente não tem isso como um ritual. Não precisa colocar florzinha. Se você quiser, você pode, mas não só isso. Mas qual é o seu ritual de agradecimento? Que seja ajudando causas, que seja olhando para as pessoas, que seja espalhando histórias lindas como essa para poder dar um quentinho no coração também das pessoas. Então, Débora, queria te convidar para deixar uma mensagem, convidar o pessoal para ir na Livraria da Travessa, no dia 30. Sim. Não, vai ser super legal, vou aqui falar, né? A gente está super honrada, na verdade, Marie e eu, de fazer esse lançamento. Eu sim convido a todos, Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi, dia 30 de julho, às 19h. Para o lançamento do livro, Tinha um Tsunami no Caminho. E a mensagem que eu deixo é assim, a gente ficou muito pensando o que fez com que a gente pudesse sair bem dessa história. E eu acho que tem a ver com uma palavra que se chama conexão. Eu tenho uma sensação de que eu estava naquele momento, e ela também, conectadas com alguma coisa maior. Seja lá o que você acredita, não interessa. Na minha história, minha avó, uma sobrevivente alemã, judia, de Primeira e Segunda Guerra Mundial, a minha avó tinha morrido 2 meses antes. Então, na minha cabeça, ela estava lá. Ela me ajudou naquele momento. Ou alguma coisa divina, ou anjos. Então, eu acho que tem essa coisa de você entender que as conexões que você faz e que você preserva fazem muita diferença. Eu tenho a sensação de que o que me salvou ali foram essas conexões. E a Marie fala a mesma coisa. Então, eu acho que a mensagem que eu tenho é assim, se escuta, né? E acho que tem essa coisa assim do olhar do positivo e do agradecimento. Aqui no Fora da Norma, enfim, na 42, que é uma escola de tecnologia, é muito importante porque a gente sempre olha para o humano, né? E 20 anos depois do tsunami, a gente está falando sobre conexões, a gente nunca teve tão conectado. Mas a gente também nunca teve tão distante. Total. Então, que conexões são essas? Qual é a qualidade das conexões que você cria? Para que você usa, né? Por exemplo, poxa, você lá naquela situação, você usou as suas conexões para poder sair daquela e conseguir encontrar Marie, enfim, teve uma série de caminhos que você precisou seguir. Então, eu reflito muito sobre isso, assim, né, de a gente cuidar de com quem a gente se conecta, do conteúdo que a gente vê. São conexões afetivas, sabe? Exato. No final do dia, tudo isso que aconteceu teve uma questão, mesmo quando eu acionei a grande corporação GE, tinha um vínculo afetivo enorme. Né? Então, essas conexões afetivas em tempos de alta tecnologia, eu acho que é o que vão fazer a diferença. O que um líder vai ser? O que sobra para nós, né? Já que as tarefas repetitivas, etc., tudo isso vai ser automatizado, enfim, a tal da inteligência artificial. Sobra o humano, né? Sobra isso. Então, eu acho que é um exercício que eu acho que a gente tem que ter diário, sabe? Ai, querida, muito obrigada. Já tá o convite feito para você voltar depois do lançamento do livro, pra gente contar como foi. Daí a gente traz Marie também, então daí a gente fala sobre. Espero que você tenha gostado da história, conta pra gente aqui. Não esquece de curtir e compartilhar. Você sabe, pra você não custa nada e pra gente vale um monte. Então, muito obrigada por estar até aqui com a gente se vê na próxima semana. Beijão.